Olá, eu sou a Bels e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Baratas, um livro do John Nesbo. Mas antes de começarmos, eu quero lembrar vocês que o link para comprar esse livro vai estar aqui no box de descrição. Caso vocês queiram comprar com o nosso link, nos ajuda com uma pequena comissão. E também a gente tem agora uma newsletter, que é basicamente a cada 15 dias a gente envia um texto para vocês. Pode ser sobre qualquer coisa, já teve sobre escrita, já teve sobre dorama e a forma como a gente enxerga a vida, já teve sobre universidade e problemas mentais, saúde mental. E a gente tá para sair a próxima no outro domingo, então se inscrevam para poder receber nossos textinhos no e-mail de vocês. Mas vamos começar. Esse é o terceiro livro de John Nesbo que eu leio. Eu comecei pelo Boneco de Neve, que eu me apaixonei, eu li ano passado, tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards aqui, caso vocês tenham interesse em assistir. Depois assisti o Morcego, que é o primeiro livro da série do Harry Hole, porque esses livros fazem parte de uma série de detetive, o detetive Harry Hole, que tem o sétimo, que foi o mais conhecido, pelo menos eu acho aqui no Brasil, que é o Boneco de Neve, que saiu filme, que foi bastante flopado, e não é à toa porque o filme é uma porcaria, mas já vamos falar sobre isso, tá bom, tá tudo certo. O primeiro livro foi o Morcego, que eu li já depois de ler o Boneco de Neve, porque cada livro é uma história à parte. Claro que a gente tem pequenos pedaços da vida do Hule, que é mencionado que já tem acontecido em algum outro livro anterior, mas isso não interfere muito na experiência de leitura, Tendo lido o sétimo primeiro, enfim. Aí eu li o Morcego, eu não fiz resenha, mas acho que eu mencionei aqui em algum vídeo de leitura que a história tinha sido interessante, porém a gente vai percebendo, como eu tinha lido o sétimo primeiro e o Nesbo no sétimo já estava assim no nível de construção de personagem, de história, a forma como ele carrega a história diferente, a gente percebe que nisso o primeiro é bem, não é que seja ruim, mas consegue ser muito arrastado. E isso é uma coisa, que muita gente que leu o Boneco de Neve ano passado, quando tava... Foi ano passado, não foi? Acho que foi ano passado, ou foi começo desse ano, mas acho que foi ano passado. Essa coisa do Boneco de Neve, algumas pessoas leram, fizeram resenha aqui pelo Booktube e até acharam o próprio Boneco de Neve já um pouco arrastado. Eu não achei, eu adorei, mas o Morcego, isso foi um problema para mim, porque tinha muitas partes que ele parava para contar várias histórias sobre a região lá onde eles estavam, que era na Austrália, inclusive sobre os nativos da Austrália. Então eu começava a contar várias histórias daquele povo e eram muitas histórias dentro da história e etc. Não funcionou. Eu achei legal a ideia do caso investigado, mas eu não gostei muito de como o livro foi construído. Então, eu levei muito tempo para ler o segundo livro da série do Harry Hole, que é esse Baratas, porque eu tinha ficado, será que vai demorar muito para o Nesbo chegar num ponto assim com o Boneco de Neve, que foi o que eu gostei mais, desses dois que eu tinha lido. E Baratas me surpreendeu muito. Em Baratas, esse nome é maravilhoso, mas faz sentido quando você lê o livro, é comentado sobre isso. Comecei Baratas, já comecei gostando bastante, porque eu gosto muito do tipo de escrita do Nesbo. E o caso começa a história com uma garota tailandesa indo para um hotel, que seria como o nosso motel daqui. E quando ela está lá esperando, para atender um cliente, ela cansa de esperar, vai até o quarto do cara e encontra ele assassinado na cama. E acaba que esse cara é um embaixador da Noruega na Tailândia. Então, daí a gente vai para a Noruega e o Harry é convocado para investigar esse caso na Tailândia, fazendo o menos alarde possível, porque não querem que as pessoas liguem a vida que o embaixador levava ao primeiro-ministro da Noruega, porque eles eram muito amigos. Esse é basicamente o caso que vai ser o caso principal da história. Mas dentro desse livro a gente vê muito mais até do que do primeiro, e muito mais do que, não sei se muito mais do que do sétimo, talvez o sétimo tenha mais, mas esse segundo a gente já vê muito mais da vida do Harry, da personalidade do Harry e como eventos do primeiro livro afetam Harry, e eu achei isso muito legal. A gente vê mais da família dele, vê mais do pai, sim, vê mais, mas não é absurdo não, é tipo missões e ligações, e eu achei muito legal ter esse outro lado do personagem que
às vezes a gente acaba se distanciando muito, porque fica muito só na investigação. Então achei muito legal o Nesbo trazer esses pontos para esse livro. A gente fica sabendo mais sobre a irmã dele, que eu acho que eu nem lembrava. Eu não sei se eu já sabia que ele tinha irmão, ou se eu apenas não lembrava que ele tinha irmã, mas ela aparece nesse livro e eu achei ela muito querida. Eu espero que ela apareça mais nos próximos livros. E essa investigação que o Harry vai lá tentar desvendar, ele é basicamente mandado porque acham que ele não vai fazer nada, porque o Harry é alcoólatra. Então mandam o Harry lá, que ele vai fazer uma investigação superficial, e aí a gente consegue se livrar logo disso e segue a vida. Mas aí quando ele chega lá para investigar, várias coisas começam a desenrolar. Tem problema de meu Deus, tem casos de consideram envolvimento com a máfia, consideram empréstimo de dinheiro com, é que eu não vou lembrar o nome. Enfim, as pessoas que dão dinheiro, emprestam dinheiro, eu não lembro qual é o nome que a gente usa aqui no Brasil, mas desculpa. Perdão. Quando terminar de gravar esse vídeo eu vou lembrar, tenho certeza absoluta. Mas fala muito, muito, muito de pedofilia, assim, não tem nada muito explícito sobre pedofilia no livro, assim, nenhuma cena muito explícita, mas é mencionado fotos e é um assunto recorrente no livro. E acaba tendo até uma certa ligação com o caso que o Hurley está investigando, mas não chega a ser a parte mais importante. Porém, é algo que vai ser debatido praticamente durante o livro inteiro. E o título de Baratas vem até disso, porque no livro é mencionado o Harry um momento pensando que ele vê uma barata e ele pensa, dizem que quando você vê uma barata, tem pelo menos outras 10 escondidas. E quando ele está conversando sobre a pedofilia com uma amiga dele, ela fala que não tem como você adivinhar quem é que vai ser uma pessoa pedófila, porque eles podem se parecer. Realmente tem aquela coisa cebosa que a gente imagina a primeira vez que a gente pensa, aqueles velhos que você sabe do que eu tô falando, enfim, mas também pode ser seu amigo que tá do seu lado, você não tem a mínima ideia. E o Harry faz essa conexão, é como as baratas, você vê um e tem outros 10 por trás também que você não vai achar. Então é basicamente isso, vem daí o título. Eu achei legal, eu achei bom, mas acaba que realmente não tem a pedofilia, em vez o mercado de pedofilia aparece bastante no livro, mas não é necessariamente uma parte principal do caso, então não sei. Eu achei legal o nome, mas eu acho que os nomes dos livros do Nesbo acabam sendo meio assim, né? Porque tirando Boneco de Neve, até agora eu não vi nenhuma ligação real com a história em si. Mas já dá pra ver uma construção enorme, uma diferença enorme na escrita do Nesbo, do primeiro livro para esse segundo livro. O livro já foi muito mais corrido, já teve muito mais fluido, já teve menos histórias quebrando a história principal, ao mesmo tempo que a gente apresentado muitos personagens, como aconteceu no caso, acho, do Boneco de Neve. Eu tive uma suspeita, não tão cedo assim no livro, mas assim que o livro começou e realmente a investigação começou a andar, eu pensei em possibilidades e a minha possibilidade estava certa, que eu fiquei muito feliz, mas no final do livro me irritou muito, porque o Hurley enrolou bastante para fazer as coisas que ele devia fazer. Mas, de forma geral, eu fiquei muito feliz com esse livro. Eu quero muito já ler o próximo, que eu não lembro o nome, mas enfim, né, acontece. Eu quero muito ler o próximo, e aí eu quero ler um livro do John Nesbo, que é a adaptação de Macbeth, que eu acho que vai ser muito legal, mas é basicamente isso. Eu tava muito enrolada lendo as coisas que eu tinha que ler, especialmente o livro da universidade, e foi o vídeo que eu tentei fazer segunda-feira. Eu tinha feito uma resenha do livro, que eu tinha que fazer resenha para a universidade, mas não consegui passar o vídeo para o computador, então não tive como editar, e acabou ficando sem vídeo segunda-feira, mas perdoe, vocês têm essa resenha que com certeza tá melhor que a de segunda, porque o outro livro... Enfim, então eu tava meio assim, não digo ressaca literária, porque eu tava conseguindo ler, eu só tava meio sem vontade de ler mesmo.
Então pensei, vou pegar um livro de alguém que eu sei que eu gosto da escrita e que seja um thriller, porque eu amo thriller e geralmente thriller são as coisas, é o gênero que me salva quando eu tô meio assim, sem conseguir ler muito, sem muita disposição, e funcionou super. Eu praticamente devorei o livro. Eu podia ter lido mais rápido se não tivesse tanta coisa para fazer, mas foi um livro que eu li assim. E eu estou fazendo esse vídeo, vai ao ar bem mais tarde hoje, porque eu tenho que terminar pelo menos outro livro para o clube de leitura amanhã. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês já leram algum livro do Nesbo, se vocês já leram algum livro de outra série dele, se vocês já leram Macbeth dele, que eu quero muito ler, mas eu ainda não vi ninguém realmente falando sobre, e aí eu fico curiosa, mas fico com medo de não gostar, muitas coisas. Mas é basicamente isso, e nos vemos segunda-feira. Tchau, tchau.